aos presentes, aos que estão online nos assistindo, ao professor Busato pelo convite e pela oportunidade. Agora temos dimensão do grupo de pesquisa e falarmos do que realmente nos interessa com relação ao princípio da insignificância, como ele se apresenta hoje na discussão penal brasileira, no Código Penal, a sua possibilidade e a sua inclusão. Ao recebermos hoje, logo cedo, as propostas e a discussão já apresentada da teoria do crime, fechados outros tipos, como terrorismo, como a parte especial e a teoria da pena, o princípio da insignificância foi ali tratado, foi incluído. Mas não incluído da forma como pensávamos, como estudávamos, como víamos. Porque se formos fazer uma pequena digressão rápida sobre o princípio da insignificância, veremos que ele não teve previsão, não teve estudo, não teve visão à época no direito romano, pelo princípio mínimo non curato praetor. Posteriormente, esse princípio ele foi apresentado na Idade Média e na sua desenvoltura, no seu desenvolvimento, esse princípio ele tem a aplicação de fragmentaridade e subsidiariedade que o direito penal ele próprio apresenta. O Supremo Tribunal Federal, através de um julgado de um leading case em 2004, habeas corpus 84/412, ele definiu alguns critérios, alguns vetores que possibilitassem a aplicação dele pelos tribunais e não houvesse essa confusão que hoje se apresenta e se tem. E o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 84/412, ele trata desses vetores da seguinte forma: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Pois bem, é uma questão extremamente tormentosa, uma das menos esclarecidas do direito penal e que a jurisprudência ainda continua oscilante mesmo com estas aplicações. Pois bem, preocupados com isso, fomos buscar com aquele que em 64 apresenta a teoria, que é o professor Klaus Roxin. Uma teoria que não, evidentemente, ele tratava sobre, como muitos pensam e falaram anteriormente, sobre crimes contra o patrimônio, ao contrário, por outros tipos penais tratados pelo professor Roxin. E ele entendeu naquela oportunidade, perguntado a ele, que esses critérios estavam corretos apresentados pelo Supremo. Pois bem, esses critérios nada mais são do que o desvalor da ação e desvalor do resultado. O professor Busato, aqui presente, ele escreveu um artigo em que ele trata dessa questão da insignificância, criticando esses critérios apresentados pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, com a possibilidade agora do novo código, traz-se ele, e a discussão era qual seria a classificação que se daria. Alguns autores dizem, e nós sabemos, que há uma previsão legislativa através do Código Penal Militar. Ele foi confundido inicialmente no artigo 98, inciso 1º, mas sabedores somos que a aplicação do menor potencial ofensivo não deve ser confundido com o princípio da insignificância, aí foi rechaçado logo isso. E ele continua, esse princípio ainda não esclarecido, não bem esclarecido. Aí a comissão, ela retira o item B, que é nenhuma periculosidade social da ação, quando, na verdade, o item que interessaria seria a mínima ofensividade da conduta, mas ele traz ainda duas outras expressões: reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tratando o princípio da insignificância no artigo 19. Como classificá-lo? Classificamos através da legislação. Na legislação, CPM o traz, e diz que o artigo 155, parágrafo 5º, também ele apresenta este princípio. Na verdade, ele não está inserido ali no 155, parágrafo 5º. Precisaria de uma inserção, como de fato fez. Mas entendemos que essa aplicação, trazer esse princípio no artigo 19 como causa de exclusão da ilicitude, na verdade do fato, ele deixa muito amplo. E aquela questão vai trazer dificuldades na prática, novamente, questões difíceis de se resolverem também com relação à jurisprudência. Pois autores que entendem como exclusão da tipicidade, é o que o professor Roxin sempre buscou. Outros autores entendem hoje mais modernamente, como o professor Busto Ramírez, em sua obra, como uma natureza jurídica dupla, uma natureza jurídica mista com relação à exclusão dele, tanto na tipicidade quanto na antijuridicidade.
Alguns falam na exclusão da culpabilidade, não se vê ao certo a exclusão da culpabilidade aí, mas da exclusão da tipicidade e da exclusão da antijuridicidade. O Código trouxe como exclusão da antijuridicidade, como parágrafo 1º do artigo 19, tratando esse tipo do artigo 19. Entendemos, estudando e vendo e analisando, que não propriamente deveria estar aí, como o Décio fez uma crítica do princípio da ofensividade, trazendo insignificância também para o direito penal, ele deveria ser tratado, e bem melhor tratado, como causa de exclusão, como já se pede aí os estudos e tudo mais. Porque nós temos visto que ele, como sendo subsidiário, como sendo fragmentado o direito penal, como diz o professor Zaffaroni, engessaríamos aí com o princípio da insignificância no Código. Pois bem, estudando esse princípio, um princípio que me é de muita atenção na minha vida profissional, na minha vida prática, na faculdade, nos estudos, nos artigos que eu escrevo sobre isso, e vejo como a confusão dele quando se trata de crimes, por exemplo, lesão referente a crimes de fé pública e, mais especificamente, de crimes referentes à administração pública. Como ficaria esse princípio aí no Código Penal já normatizado, sabemos fato de norma normatizado, trazido no Código, a aplicação dele como causa de exclusão da juridicidade. Entendo como causa de exclusão da tipicidade, e usamos aqui trazer uma definição do que seria um fato atípico, quando for insignificante a lesão, bem tutelado pela norma penal. Não trazendo estes critérios, os vetores, como queiram, elencados pelo Supremo Tribunal Federal, aplicado pelos tribunais superiores, aplicado pelos tribunais domésticos, apenas repetidores dessa função, dessa aplicação dele aqui. Então, é um princípio importante, é um princípio que entendo que deva ser legitimado, porém não com a aplicação que se dá hoje. Porque quando observamos a sua forma administrativa, o Ministério Público faz quando oferece a denúncia. Na sua forma normativa, quando ele é trazido por alguns institutos penais, por exemplo, o Código Penal Militar. E legislativa, quando se tenta incluí-lo, e juridicamente o juiz, ele se deparando com o caso prático, se deparando com esta situação, ele o aplica. Então, entendo que esse princípio ele deva ser tratado como causa de exclusão da tipicidade, não como causa de exclusão da antijuridicidade, como se propõe o Código Penal, trazendo também com essas figuras criticadas dos vetores estabelecidos que levam à confusão, a um reduzidíssimo grau de interpretação e entendimento mais correto, a uma confusão que vai, inclusive, ter problema frente à jurisprudência, frente à doutrina mais avalizada. Então, esse princípio normatizado, como está apresentado, como é apresentado, como vem sendo apresentado aí pela nobre comissão que pretende alterar o Código Penal, esperamos que não seja alterado dessa forma, que ouçam as universidades, ouçam os professores, ouçam os debates aí, e não se tenha essa pressa, como digo na minha terra, pressa que elimina o verso. Estamos aqui hoje, como dizia Tobias Barreto, não sentados à mesa no banquete, numa segunda mesa. Estamos buscando contribuir com essa comissão importante, que é um código que vai ser para nós. O código vai ser para nós, sociedade, não vai ser um código apresentado apenas para juristas, vai ser um código que vai ser lançado para a sociedade, não norma apenas de orientar a sociedade, mas norma de conduta, norma de que realmente o código ele não é um catálogo de leis, e esse código, como vem sendo apresentado, vem trazendo toda essa dificuldade. Então, o princípio, ele deve ser afastado desta forma como se apresenta, respaldado e respondendo aos critérios estabelecidos, repito, pelo leading case do Supremo Tribunal Federal no HC 84.412. Criticável é a apresentação dele no artigo 19, entendo como um aderimento penal, entendo como excludente da tipicidade, e não como está sendo apresentado agora. Porque da forma como vai ser apresentado, teremos os problemas que hoje nós temos, porém com agora um princípio trazido, normatizado pelo Código. Agradeço a atenção dos senhores, dos presentes, dos que estão nos vendo online, e passo a palavra ao presidente da mesa. Muito obrigado.
gostaria de agradecer a intervenção do professor Fernando Alves e, desde logo, também colocar a palavra à disposição para eventuais indagações, sugestões, aí, debates. Então, vamos lá. Saudando o doutor Fernando pela exposição. Gostaria de saber se o senhor tem algo a dizer a respeito da concreta aplicação do princípio da insignificância que nós vimos assistindo no país ultimamente. Para o furto, por exemplo, conta-se o dano em frutas. 3 laranjas é insignificante, mas talvez 2 melancias já não seja. Mas para os crimes tributários o critério é de R$20 mil. Eu gostaria de saber primeiro do senhor se o senhor concorda que a explicação da impunidade do sonegador até R$20 mil seja realmente a insignificância e, de qualquer forma, qual é a sua opinião a respeito dessa disparidade da aplicação do princípio da insignificância em relação a cada crime em particular? Gustavo, agradeço e aproveito a oportunidade para dizer o seguinte. Na minha terra, houve um caso interessante, que um cidadão ele ficou conhecido e o processo ele foi condenado a uma pena de 5 anos. O tribunal, depois que a imprensa noticiou esse fato, reduziu essa pena para 2 anos. Ficou conhecido como Juvenal e as Galinhas. Então, Juvenal foi condenado a uma pena de 5 anos. Então, se eu observar a aplicação para R$20 mil, se perguntarmos aqui, R$20 mil é insignificante para alguém, acredito que a resposta vai ser uníssono ou não. Processo, nós sabemos que ele custa caro. Um processo, se eu for abrir uma vaga hoje no sistema prisional, uma vaga para o sistema prisional ela custa hoje R$48 mil. Então não é fácil. Não é fácil a aplicação para R$48 mil a criação de uma vaga para algo tão mínimo, algo tão ínfimo. Se observarmos também o caso que capitaneou isso o professor Luiz Flávio Gomes com maestria, em parecer oferecido numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que trata dessa matéria, uma pessoa ficou cega por conta de um furto de um shampoo e o furto de um condicionador. Então, é extremamente desproporcional e trazido para o Código Penal, eu acredito que não vai haver essa confusão como hoje se tem, se normatiza, mas como se está apresentando hoje na jurisprudência, de fato, como temos visto, observado e estudado, ela causa uma série de preocupações, tanto é porque é extremamente tormentoso, é um princípio extremamente importante, mas que, como está sendo tratado, não está se gerando confusão entre os tribunais, não se está chegando a lugar nenhum, estas desproporções causadas. Então, é praticamente como uma loteria. Um tribunal ou uma turma ou uma Câmara entende da sua aplicação para reincidência, outra entende da sua não aplicação para reincidência. Então, temos que, e eu vejo que se normatizar, eu acredito que vai, pelo menos diminuir ou vai estabelecer alguns critérios, mas não os critérios como o Supremo estabelece, os critérios que são aplicados e os critérios hoje propostos pelo Código Penal. Doutor Fernando, parabenizando pela explanação, eu tenho uma pergunta bastante objetiva. 2 casos. Primeiro, o senhor comentasse sobre essa ótica da insignificância que o senhor tem abordado, aquele caso do STF e o furto de chocolates para trocar por drogas. E o segundo é a insignificância frente aos delitos de acumulação. Você poderia... Bem, Décio, quanto à questão referente ao de acumulação, vejo que hoje ele tratado e trazido como se vai se fazer com relação às questões referentes à questão de reincidência, a questão referente à repetição de crimes penais, eu vejo que ele pode ser muito bem aplicado, se estabelecendo as suas distinções de casos a caso. Com relação àquela questão referente ao STM, com relação a drogas, o Supremo Tribunal Federal entendeu, ele não afastou, apesar da lei ter trazido, de que existe na jurisdição militar, na justiça castrense, uma hierarquia,
Então, caso a argumentação vencedora, imagine um piloto, imagine um operador, aliás, de controle de tráfego aéreo estar ali sob efeito de uma substância entorpecente, mesmo pela menor quantidade que ela tenha sido consumida. O Supremo afastou essa possibilidade pelo STM, vejo em alguns critérios que ele próprio, a própria lei normatiza e traz, mas que é plenamente possível essa aplicação, porém o Supremo, com relação ao STM, ele vedou de forma, entendo aí, nesse caso, como correta. Mas acredito que essa repetição, esses casos sistemáticos que o Supremo tem enfrentado e tem decidido de formas, não só ele, como os tribunais superiores e os tribunais domésticos, em que se chega, não se chega ao local comum, tendo uma confusão, uma não segurança jurídica com relação a esse tema tratado. Ele é tratado como, de fato, o nome diz, como insignificante, como de sua menos importância, como é um dos temas que tem sido mais distribuídos naquela Corte Suprema de Justiça. Deixo ainda a palavra à disposição. Professor Paulo, por favor. Boa noite, professor Fernando. Eu tenho, na verdade, tenho duas indagações. A primeira delas diz respeito a algo que, de alguma maneira, o senhor já tocou. Eu conheço sua preocupação com a questão do princípio de intervenção mínima, com a questão dos casos de insignificância. A primeira pergunta diz respeito a algo que parece ser uma tendência no nosso ordenamento jurídico recente. Há uma reforma tramitando também do Código de Processo Penal que estabelece no seu primeiro título uma inserção de princípios, ou seja, aquilo que a doutrina trabalhava como princípio se converte em regra, não é? A impressão que dá é de uma apropriação da hermenêutica pela positivação jurídica. Eu gostaria de saber a sua opinião, essa é a primeira pergunta, né? Eu gostaria de saber a sua opinião, se o senhor acha adequado ou inadequado essa fórmula, essa pretensão de apropriação da questão hermenêutica, da questão principiológica por diretrizes jurídicas, se isso cabe no Código, se deve ir numa exposição de motivos ou se não deve ir de modo algum à parte do Código, à composição do Código. E a segunda pergunta diz respeito a um desses critérios referidos aí, né, um desses vetores dados pela decisão do Celso de Mello, né, que é a decisão do Supremo, que refere à escassa lesividade da conduta. O uso da expressão da conduta tem sido distorcido pelos tribunais de justiça, especialmente aqui o Tribunal de Justiça do Paraná, que tem interpretado a questão da conduta como a conduta social do sujeito em toda a sua vida. Daí o uso, o emprego da reincidência ou de dados e registros criminais do autor do fato para determinar se o fato é insignificante ou não. Ou seja, praticamente convertendo o direito em um direito penal de autor, né? Eu gostaria de saber a sua opinião. O senhor defende a ideia de que a questão da intervenção mínima está associada à tipicidade? Como seria possível, por exemplo, tratar de dizer que um fato é típico para um autor reincidente e não para outro não reincidente, numa hipótese, por exemplo, de concurso de pessoas? Isso é uma coisa que me chamou sempre poderosamente a atenção nos casos aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito desses dois pontos. Professor Busato, eu gostaria de, primeiro, agradecer a sua intervenção e dizer o seguinte: com relação à conduta, o senhor, em um artigo publicado pela FAI, cujo título Desvalor da conduta como critério de identificação da insignificância para a aplicação do princípio da intervenção mínima, o senhor dá uma atenção maior aqui com relação à conduta, daquela divisão difícil de se ter de ato e de ação. De fato, pode ser respondendo a primeira com a segunda, eu poderia juntar as duas, ambas, que se leva, de fato, a um entendimento de um direito penal do autor, abolido, sabedores nós da escola de Kiel, que foi uma das piores expressões que o direito penal teve. Com relação à conduta,
ser levada para o entendimento do direito penal do autor, eu entendo que essa é uma visão que os tribunais também, quando eles interpretam a aplicação dele para determinados casos, por exemplo, com relação à reincidência, essa é uma das grandes preocupações que se tem. Como se fosse esse princípio, ao ser aplicado, ao ser normatizado, se dizer que está o Código Penal permissivo àqueles casos. Há uma outra interpretação com relação à aplicação desse princípio e de uma proibição dele com relação à aplicação dele, como existe hoje com a transação penal, com relação a 5 anos, uma proposta também que se teve aí com relação ao Código Penal. Eu vejo que estranha isso, ou se aplica o princípio ou não se aplica, ou se tem essa aplicação dele, claro ou não, mas que, de fato, se observarmos, ele leva hoje ao entendimento de direito penal do autor, que é abolido pelo direito penal, os sabedores hoje, nós, que o homem responde pelo fato dele, seja doloso, seja culposo, nas suas diversas divisões, e que, de fato, essa situação referente à conduta, essa situação referente aí à aplicação de repetição disso, como proibição com relação o próprio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ele dá uma interpretação diferente da que o Supremo vem dando com relação à aplicação, mesmo para aquele que seja reincidente. Então, o Superior Tribunal de Justiça ele fecha esse entendimento e é justamente isso que eu falei, é uma questão extremamente tormentosa. O professor Roxin, ele diz, é uma questão de fato realmente tormentosa. Sendo que ele diz, esperamos que seja aplicado isso para o direito material, trazido para o direito material, no caso do Código Penal, não para o Código de Processo Penal, como existe de fato na Alemanha. Ao caso polonês, em que o direito penal polonês, o Código Penal polonês trata, nenhum ato criminoso é ato proibido, cujo prejuízo social é insignificante. É um dos poucos códigos que tem essa normatização. O Código da Bolívia, com o professor Zaffaroni, até naquela questão referente à ofensividade e à insignificância, há uma divisão aí, a preocupação de Décio realmente se deva ser apresentado em exposição de motivo, se deva ser normatizado, entendo, professor, mesmo recebedor das críticas, que deva ser ele normatizado, incluído, não como causa de exclusão da antijuridicidade, mas sim como causa de exclusão da tipicidade. Mais alguma indagação sobre o tema? Então, vamos dar continuidade, passar a palavra para o doutor Gustavo de Oliveira Quanti, que é defensor público federal e que vai abordar o tema aplicação da lei no anteprojeto do novo Código Penal. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos assistem. Gostaria de agradecer a coordenação do evento, na pessoa do professor Paulo Busato, pela oportunidade de me pronunciar a respeito do anteprojeto de Código Penal. Como o doutor Fernando já havia adiantado, é um dever nosso de contribuir para a melhoria da lei penal. A lei penal é para todos. O professor Antônio José da Costa e Silva, um dos nossos maiores penalistas, já dizia, quando comentava o projeto Alcântara, há 70 anos, mais de 70 anos, que participar da elaboração do Código Penal é um dever cívico, é um dever de patriotismo, dizia ele. A palavra está um pouco fora de moda, mas é uma pena que a forma como o Senado resolveu empreender essa reforma dificulte bastante esse dever de patriotismo. São eventos como esse que nos permitem discutir um anteprojeto cujo próprio texto hoje é bastante difícil de conseguir. Eu vou tentar suprir na minha exposição a falta do texto que os senhores, de certo, sentem. Na verdade, há mais de um texto paralelo na internet. Tentar fazer uma exposição que seja autoelucidativa. O tema em si, a aplicação da lei penal, provavelmente não é o tema mais empolgante do Código, mas ainda assim a comissão conseguiu encontrar bastante espaço para modificações, algumas bastante interessantes e outras nem tanto. O título, que recebia a denominação da aplicação da lei penal, receberá, se aprovado o anteprojeto, a denominação da lei penal. Talvez isso que justifique ou permita, ao ver da comissão, colocar como parágrafo único do artigo 1º, que prevê o princípio da legalidade, parágrafo único, não apenas sem culpabilidade.
É um princípio fantástico, um princípio cardeal do direito penal. É uma pena que ele esteja num lugar completamente errado, porque ele não tem relação alguma com a aplicação da lei penal, que era a denominação antiga, ou com a lei penal, que é a denominação nova. É um tema relativo à doutrina do crime ou à doutrina da pena, que possuem títulos específicos no Código. Não faz o menor sentido colocar como um parágrafo que tem uma relação de subordinação, um parágrafo do princípio da legalidade, o princípio da pena, nenhuma pena sem culpabilidade. É um erro legislativo grosseiro. Mas o que mais me intriga é o fato de que o Código promete, o anteprojeto promete que não haverá pena sem culpabilidade, que, aliás, é a denominação de uma rubrica de um artigo no Código Penal Militar, o artigo da gravação pelo resultado. E, em seguida, mantenha, em suas linhas gerais, a tenebrosa disciplina legal para os crimes cometidos sob o estado da embriaguez. Como nós sabemos, o Código vigente desconsidera o fato da embriaguez, sempre que seja voluntária ou culposa, fazendo uma verdadeira ficção, uma verdadeira presunção, uma ficção mesmo, de culpabilidade. Isso é criticado na nossa doutrina, pelo menos desde Basileu Garcia, passando por Frederico Marques, Aníbal Bruno, Juarez Cirino dos Santos, José Frederico Marques, César Roberto Bittencourt. Praticamente todos os autores respeitáveis nesse país criticam a disciplina do Código, dizendo que ela redunda em responsabilidade objetiva, que ela, embora a exposição de motivos do Código diga que se adota aí o princípio da actio liberi in causa, a melhor doutrina diz que esse princípio não autoriza, na sua forma mais correta, não autoriza a disciplina legal, e o Código, no seu artigo 24, o anteprojeto praticamente mantém a disciplina atual. Não é o tema exatamente da minha palestra, não vou me deter muito aqui. Mas isso demonstra, a propósito daquela questão dos princípios que o professor Busato mencionou, que é melhor um código bem feito, que seja fiel aos princípios, ainda que não os proclame, do que um anteprojeto que promete muito e cumpre pouco. Essa promessa do princípio da culpabilidade aqui é uma promessa vazia. Se mantidos os crimes agravados pelo resultado com as penas absurdas que eles recebem hoje e uma profusão de crimes agravados pelo resultado completamente desnecessários, e essa previsão que eu já mencionei da embriaguez, mantidas essas disposições, esse princípio da pena sem culpabilidade não passa de uma mentira. Voltando ao caput, o anteprojeto continua principiando com o princípio da legalidade. Eu proponho aqui, sugiro aqui, a extensão do princípio da legalidade, cuja redação se mantém idêntica à da Constituição, a extensão desse princípio às medidas de segurança. O Código de 1940, a redação original da parte geral, era expressa quanto à possibilidade de retroação das normas que previssem medidas de segurança. O fundamento teórico, todos conhecemos, é que a medida de segurança ela não é punitiva, não tem uma finalidade punitiva e, portanto, não se deve sujeitar às mesmas restrições da pena. Passados 70 anos de vigência do Código, essa visão romântica das medidas de segurança já não tem mais tanta força, porque, embora elas não tenham uma finalidade punitiva, elas ainda assim são aflitivas, assim como a prisão preventiva. A prisão preventiva ela não tem a finalidade de punir, mas ela é angustiante para quem a sofre. De modo que alguns autores de escola, como Heleno Cláudio Fragoso, propunham a sujeição das medidas de segurança ao princípio da irretroatividade. A questão é polêmica, temos autores bons também como Francisco de Assis Toledo, que impugnam essa pretensão. Não sei em que grau ela foi discutida no anteprojeto. Se não forem publicados trabalhos preparatórios, como jamais se publicam nesse país, nós nunca saberemos o que foi discutido na elaboração do anteprojeto, mas, de qualquer forma, fica a proposta para o debate. Uma questão bastante interessante, bastante instigante, que o anteprojeto propõe, é o da combinação de leis penais. A posição do problema é conhecida por todos nós. A Constituição e a lei mandam que a lei penal mais benéfica retroaja. É uma exceção ao princípio da irretroatividade. No entanto, nem sempre a lei mais nova ela é de todo mais benéfica. Frequentemente, ela tem trechos mais benéficos ou aspectos mais benéficos, mas é mais grave em certos outros do que a lei mais antiga. Põe-se, então, a questão: deve-se aplicar apenas uma das leis, aquela que no seu saldo final, no seu resultado final, na sua globalidade, for a mais benéfica, ou podem-se combinar essas leis tomando-se de cada uma o aspecto mais favorável ao réu. A doutrina, tida por tradicional,
é contra essa combinação de leis, sob o argumento bastante discutível de que o juiz se tornaria legislador ao criar uma terceira lei. Algumas vozes, desde Basileu Garcia, como já mencionado, passando por Frederico Marques, impugnam esse argumento e dizem que sim, deve haver a combinação de leis. Alguns desses autores invocam justamente a disciplina constitucional. Diante desse panorama, o anteprojeto propõe que se combinem as leis. Pessoalmente, eu vejo alguns problemas nessa combinação de leis. O principal deles é ensejar um regime jurídico que não é nem o antigo nem o novo e que é mais benéfico do que qualquer regime jurídico aprovado pelo nosso congressista. Um caso discutido recentemente no Supremo Tribunal Federal, da combinação da antiga lei de tóxicos, de 76, já revogada, com uma causa de diminuição de pena da nova lei de tóxicos, de 2006, um caso bastante discutido no Supremo Tribunal Federal a propósito desse problema, no recurso extraordinário 596-152, amplamente divulgado, em informativos, inclusive. O ministro Fux comentou isso. O regime que surge não exatamente como uma opção legislativa, mas como um efeito colateral da combinação de leis, redunda por ser mais benéfico do que a lei antiga ou a lei nova. Então, ficamos com um regime transitório, às vezes excessivamente benfazejo. Além disso, esse é um argumento meu, a combinação de leis, ela frequentemente depende da técnica legislativa. Quando o legislador prevê uma causa de diminuição de pena, ela pode incidir sobre a lei velha. Quando ele prevê um tipo privilegiado, ela não tem como, logicamente, incidir sobre a lei velha. Então, me parece faltar um fundamento material para a combinação de leis. O que alguns autores, como Basileu Garcia, diziam é que, realmente, como regra geral, a combinação de leis não é satisfatória, mas ela deve ser reservada como uma solução para casos excepcionais. Ele, Basileu Garcia, não dizia que casos eram esses, e Assis Toledo, que endossou a opinião do velho mestre, também, tampouco, melhor dizendo, forneceu qualquer exemplo. Os autores, por sua vez, que creem que a combinação de leis é obrigatória, é uma decorrência da determinação constitucional, eles frequentemente reconhecem a existência de limites para essa combinação. Eles reconhecem que, se ela for feita de forma a fracionar os institutos, nós podemos chegar a resultados absurdos. A lei antiga pune apenas com privação de liberdade, a lei nova pune apenas com multa. A combinação de leis, se feita de forma desarrazoada, vai redundar numa pena zero. Zero multa da pena antiga e zero privação de liberdade da pena nova. Esse resultado é ridículo, o que demonstra a existência de limites para a combinação de leis. Que limites seriam esses? Aí nós entramos nos problemas do anteprojeto. Além de que eu não concordo com a solução da combinação de leis, ao menos como regra, o anteprojeto ele não explica se essa solução é geral, a ser adotada sempre que possível, ou se ela é uma solução apenas excepcional que o juiz pode adotar em casos extremos. O anteprojeto não se posiciona a respeito do caráter geral ou excepcional da combinação de leis que pretende autorizar. No primeiro caso, de ser uma regra geral, ele não indica quais são os limites para essa combinação, limites, insisto, que são reconhecidos pelos próprios defensores da combinação de leis. No caso de se reconhecer a combinação como uma regra, uma possibilidade excepcional para evitarem-se injustiças, o anteprojeto não diz que hipóteses seriam essas. Ou seja, é um convite para se combinar em leis, coisa que o Superior Tribunal de Justiça já tem feito com bastante frequência, ainda às vezes de forma bastante sutil, que não identifica claramente os seus pressupostos e os seus limites. Parece-me um dispositivo francamente inútil. Caso seja mantido no anteprojeto, teria que ser aperfeiçoado. E, na minha opinião, muito melhor do que um dispositivo vazio como esse, seria a previsão de um regime transitório entre o velho Código, atualmente em vigor, e o futuro Código, uma lei de introdução ao Código Penal, ou uma lei de disposições transitórias, um título de disposições transitórias, enfim. Muito melhor faria o legislador se ele enfrentasse os mais prováveis problemas de sucessão de leis penais e os disciplinasse expressamente, no lugar de fazer apenas esse convite à combinação de leis sem fundamento nem limites. Em relação à aplicação da lei no espaço, não ainda em relação à aplicação da lei penal no tempo, perdão, o anteprojeto mantém a disciplina da lei excepcional ou temporária, que se aplica aos fatos cometidos na sua vigência, ainda que
tenha decorrido o período previsto na lei ou os fatores que determinaram a sua edição. Existe um setor doutrinário respeitável que critica esse artigo 3º do Código Penal, que considera-o inconstitucional por transgredir o mandado constitucional da retroação da lei mais benigna. Pessoalmente, eu não concordo com essa crítica. O anteprojeto não lhe deu voz. No trato da aplicação espacial da lei penal, o anteprojeto, na minha opinião, incide em bastantes defeitos. Ele regula a aplicação da lei no território nacional, o princípio da territorialidade, e reconhece, no parágrafo 1º do artigo 5º, o direito de passagem inocente das embarcações e aeronaves estrangeiras. Esse princípio da passagem inocente é um princípio básico do direito das gentes, que o Brasil reconhece, mas ele não tem relação alguma com a aplicação da lei penal no espaço. Como eu disse, é um preceito de direito das gentes, não constava no Código Penal antigo, nem na redação original do Código de 1940, e eu não consigo entender o que levou a comissão que redigiu o anteprojeto a enxertar esse corpo estranho no nosso Código Penal. A definição de lugar do crime, ainda em relação à aplicação especial da lei penal, a redação atual é: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão ou o resultado. É aproximadamente isso. A redação proposta é: considera-se praticado o crime no território nacional, se neste ocorreu a ação ou omissão. Ou seja, ele confina a definição de lugar do crime aos crimes cometidos no território nacional, o que é um equívoco evidente, porque os crimes cometidos no estrangeiro, eles também têm que ter um lugar definido, uma vez que a lei, para que o fato seja punível quando cometido no estrangeiro, nas hipóteses de extraterritorialidade condicionada, é preciso que a lei do local do crime o puna. Então, mesmo nos crimes praticados fora do território nacional, se propõe claramente o problema do lugar do crime. Inserir a menção a território nacional na definição de lugar do crime é um defeito grave que piora, sem nenhum motivo que eu consiga perceber, a redação atualmente vigente. O Código, atualmente, ele prevê hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, que são aquelas em que o fato é punível pela lei brasileira sem quaisquer outras condições, e também prevê hipóteses de extraterritorialidade condicionada, em que a aplicação da lei penal brasileira é condicionada a certas condições. Uma dessas condições, prevista no Código em vigor e também no anteprojeto, é que o fato seja punível também onde ele foi praticado. Com isso se evita, por exemplo, que um brasileiro vá a um país em que o consumo de certas substâncias é tolerado, o consumo, a aquisição, o porte, etc., consuma essas substâncias na sensação de impunidade que aquele país lhe propicia, e retornando ao Brasil seja punido por tráfico. Para evitar isso, uma das condições de aplicação da lei penal no estrangeiro é, na extraterritorialidade condicionada, que ele seja punível também no lugar em que foi praticado. No entanto, essa punibilidade no estrangeiro ela funciona como condição, mas não como limite. Então, mesmo que o fato receba uma pena branda no exterior, quando o sujeito voltar ao Brasil, ele vai sofrer uma pena eventualmente grave. Por exemplo, num país que puna o tráfico com penas brandas, vai ocorrer isso, de ele voltar ao Brasil e sofrer uma pena de 5 anos. O Código Português e o Código Penal tipo para a América Latina evitava essa incongruência, colocando a lei estrangeira não apenas como condição da aplicação da nossa lei, mas também como limite da pena aqui aplicável. E parece que esses exemplos do Código Penal tipo e do Código Penal português se poderiam muito bem seguir, evitando essa incongruência aqui. Quando eu preparava o texto para a palestra de hoje, eu pensei em propor